versículo 1 e versículo 2. Hebreus, capítulo 12, versículo 1, versículo 2, que diz assim, olha: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aleluia! Que texto lindo e maravilhoso. Eu quero orar com você nesse momento. Feche seus olhos aonde você estiver e vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esse Tadel, por mais esse tempo junto, por mais uma oportunidade que o Senhor nos permite de sermos fortalecidos, edificados, possuídos, tomados pela Tua presença. A minha oração nesse momento, Deus, é que o Senhor venha nos iluminar, que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha ministrar ao coração de cada pessoa que está assistindo este Tadel, que cada irmão, que cada irmã nesse dia, nesse momento, Deus, seja profundamente tocado pela Tua palavra, seja renovado, seja avivado e venha entender o chamado e o propósito do Senhor para cada um de nós. Eu oro te pedindo, amado Espírito Santo, amado Jesus, vem falar conosco para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como avançar, mesmo em tempos difíceis? Como não parar, mas continuar prosseguindo para o alvo e o propósito de Deus para a sua vida? Olha só, meus irmãos, o texto que nós lemos é muito interessante, porque o autor aqui de Hebreus diz o seguinte, que existe uma nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Olha só, existe uma nuvem de testemunhas que estão ao seu redor. Agora a pergunta que você e eu devemos nos fazer primeiro é: quem é essa nuvem de testemunhas? E por que essa nuvem de testemunhas elas estão ou está ao nosso redor? Se você ler o contexto desse texto, que inicia-se ali no capítulo 11 de Hebreus, onde está falando dos heróis da fé, você vai entender que essa multidão, essa nuvem que está ao nosso redor, fala de todos os servos do Senhor, de todos os homens e mulheres, profetas, de todas as gerações, de todos os tempos, que já viveram, que cumpriram a missão, que entenderam a missão de Deus e cumpriram a missão, e que hoje esses irmãos amados, preciosos, que estão ali junto ao Pai, esses irmãos agora, eles estão ali na torcida, esses irmãos ali estão torcendo, sabe por quem? Estão torcendo por você. Olha só como é interessante, essa grande nuvem de testemunhas são todos os irmãos de todas as épocas, de todas as gerações, que hoje eles estão olhando para você e para mim, e esses irmãos estão, sabe, acreditando, esses irmãos estão torcendo para que nós possamos dar continuidade na missão que Deus nos confiou. Imagine só, irmão, nesse momento talvez Davi, Moisés, Elias, tantos outros homens, tantas outras mulheres, Débora, né? Imagine todos esses heróis da fé olhando para você e dizendo assim: vamos lá, continue avançando, continue lutando, não pare não, sabe? É o momento, é a hora, Deus quer te usar, continue avançando. Gente, isso é muito lindo e é isso que a Bíblia está nos falando, que essa grande nuvem de testemunhas, elas estão olhando para nós, elas estão ali, sabe, torcendo por nós, e elas estão ali justamente, sabe, declarando: vamos, continuem, avancem para a glória e honra de Jesus, continuem correndo perseverantemente a corrida que nos está proposta. Isso fala, sabe do quê? De que nós estamos aqui com essa missão. O bastão passou para mim, o bastão passou para você.
E nós estamos agora aqui, irmãos, dando continuidade nessa obra que iniciou-se lá muitos anos atrás. Isso é muito forte. Então, o que nós podemos fazer para continuar correndo perseverantemente e não desistir e não parar, mesmo diante de lutas, mesmo diante de dificuldades, mesmo de tempos difíceis que nós possamos estar vivendo? Como você, meu irmão, pode continuar, cumprindo a missão que Deus te confiou? Nesse texto que nós lemos, é muito interessante porque ele mesmo fala como que eu e você podemos continuar avançando e não parar ao longo da jornada da vida cristã. A primeira coisa que nesse texto nós podemos aprender é que ele nos ensina que nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Nós devemos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que porventura tem te atrapalhado? Tem assim, de alguma maneira te puxado para trás e quer te parar naquilo que Deus tem para você? São muitas coisas que na nossa jornada e na nossa vida se levanta para querer nos parar, para querer com que a gente retroceda. Por exemplo, algumas pessoas, elas têm parado porque elas têm desanimado. Diante de tantas circunstâncias, diante de tantas lutas, muitas pessoas, elas acabam desanimando e elas acabam parando. Outros, não é o desânimo, mas é o medo. O medo, de repente, de realmente acreditar nos sonhos, nos propósitos de Deus. Muitas pessoas têm medo de encarar os desafios que Deus tem colocado nas suas mãos. E eu digo, não é os desafios que Deus tem colocado. Deus tem colocado uma missão. Mas esses desafios, eles querem parar você, eles querem colocar medo em você, para que você possa achar que você não vai conseguir, que Deus não vai me usar, Deus vai usar lá o pastor, aquele outro irmão fala mais bonito, aquele outro irmão tem um conhecimento mais profundo, eu não, eu sei pouco, eu não sei quase nada, eu tenho que ficar aqui no banco mesmo. E às vezes esse medo, ele acaba nos paralisando, ele acaba nos atrapalhando de avançar e de viver tudo que Deus quer que você e eu vivamos para a glória, para a honra e louvor de Jesus Cristo. Talvez o que pode estar te atrapalhando são certas amizades. Irmãos, como é bom ter amigos, como é bom ter amigos, mas todos nós sabemos que há certas pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa jornada da vida, ao longo da nossa vida aqui na Terra, que no passado, quando nós éramos do mundo, era muito bom estar com eles e caminhávamos, porque vivíamos no mesmo estilo de vida deles. Mas hoje que estamos em Cristo, muitas vezes parece que a gente percebe que as ideias já não batem, assim, os valores não batem mais, os ambientes não batem mais. E a gente às vezes fica teimando em ficar muito próximo. E a gente não percebe que essas amizades, elas estão nos influenciando para trás. Será que tem alguma pessoa, algum amigo, que em vez de estar te edificando, em vez de estar te ajudando, te colocando para cima, te colocando para frente, para você viver o chamado de Deus, será que não tem pessoas que estão te puxando para trás? Será que não tem pessoas que têm te desanimado? Será que não tem pessoas que têm dito, não, isso não é para você não, larga isso de mão, você está perdendo seu tempo cuidando de pessoas, liderando uma célula, indo para a igreja? Será que não tem amigos, que não tenha te atrapalhado na jornada e nessa corrida que você está fazendo parte? Talvez não seja amigos, mas talvez o que tem te atrapalhado são certas atividades que não são essenciais para você, mas que você tem gastado suas forças e suas energias. Irmãos, é muito bom trabalhar, e o trabalho é de Deus. É muito bom a gente ter uma agenda de compromissos e poder estar sendo ativo na nossa vida. Isso tudo é muito bom. Mas eu tenho visto quantas pessoas, quantos irmãos queridos têm se afastado do propósito de Deus, porque têm priorizado em suas vidas coisas que não são essenciais. A Bíblia
ela diz o seguinte lá em Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Qual tem sido a prioridade da sua vida? Tem sido o reino de Deus ou tem sido as outras coisas desta vida? Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez essas outras coisas, elas estão te atrapalhando. Você pode achar que você está ganhando, mas você está perdendo. Porque quando nós não decidimos priorizar o reino de Deus, nós não ganhamos, nós perdemos. Nós nos enganamos. E eu quero dizer uma coisa para você. Priorize o reino de Deus. Porque se você não priorizar isso, este mundo, ele puxa para trás. Ele quer nos parar, ele quer nos impedir. Isso quer nos atrapalhar. Mas nesse texto também que nós lemos aqui de Hebreus, capítulo 12, nos ensina que, além de nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha, diz que nós devemos nos livrar de todo pecado que de tão perto está ali nos cercando. E aqui é uma coisa bem interessante, porque se aqui o autor faz uma distinção daquilo que nos atrapalha e do pecado, isso dá a entender que aquilo que porventura esteja nos atrapalhando, necessariamente não é algo errado, não é algo que seja pecado, pode ser algo que seja lícito. Agora, pecado também, ele quer nos parar. O pecado, ele quer, na verdade, mais do que nos parar. O pecado, ele quer nos matar. A Bíblia deixa muito claro que Satanás, irmãos, ele está trabalhando dia e noite. E o propósito dele é querer te parar, é querer te desanimar, é querer que você perca a visão, é querer que você viva uma vida de pecado. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele mancha as nossas vestes. O pecado, irmãos, ele literalmente nos mata espiritualmente. O pecado faz com que aquela intimidade, aquela comunhão que nós temos com Deus e com nossos irmãos, isso seja quebrado. E esse é o propósito do diabo. O propósito do diabo é te levar a viver uma vida de pecado. Porque se você entrar nessa rua, se você entrar por esse caminho de viver numa vida de pecado, o próprio pecado vai te destruir, vai te matar, vai literalmente te parar, vai tirar você do foco e do propósito de Deus para a sua vida. Eu acho muito interessante quando eu leio a história de Sansão, porque Sansão, a Bíblia diz que ele foi chamado por Deus desde o ventre para ser um libertador. Ele foi chamado para ser um libertador do povo de Israel, dos filisteus. Todavia, o que diz a palavra do Senhor ali em Juízes capítulo 16 acerca de Sansão? Como que Sansão terminou a sua vida? A Bíblia diz que ele terminou amarrado, preso, servindo de chacota para os filisteus. Gente, olha só que coisa triste. Você acha que o fim da história de Sansão era que ele terminasse preso e os filisteus zombando da cara dele? Claro que não. Não era esse o fim que Deus tinha para Sansão. Eu tenho certeza que o propósito de Deus para Sansão é que ele terminasse de uma maneira bem, mas ele brincou com o pecado. Ele brincou com o pecado. Ele se deixou ser levado pelo pecado. E o que aconteceu? Ele deixou de viver em sua plenitude o chamado de Deus. Então nós devemos largar, nos livrar também do pecado. E a terceira coisa que esse texto nos ensina é que nós também, além de nos livrar de tudo que nos atrapalha e nos livrar do pecado que de tão perto nos cerca, nós devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, eu acredito que isso aqui é um grande segredo da vida cristã, é manter os nossos olhos fixos em Jesus. Satanás, todo momento, ele está procurando tirar a nossa visão de Deus. Ele quer que nós tiremos nosso olhar de Jesus e a gente olhe para aquilo que está ao nosso redor. Eu costumo dizer
que Satanás ele tem 3 estratégias para tirar nossa visão de Deus, de Jesus Cristo. É fazer com que a gente olhe para pessoas, coisas e circunstâncias. Vou repetir. A estratégia do diabo é que você tire os seus olhos fixos de Jesus para olhar para pessoas, coisas e circunstâncias. E aqui está uma coisa muito interessante. Quando nós deixamos de olhar fixamente para Jesus e começamos a olhar fixamente para as pessoas, sabe o que acontece com a gente? A gente acaba se decepcionando com as pessoas. Porque o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele é imperfeito. E quando a gente tira os nossos olhos de Jesus, quando eu digo tira os nossos olhos, eu digo de um olhar realmente fixado na pessoa de Jesus e começamos a olhar fixamente para os seres humanos, para o outro, a gente acaba se decepcionando. Por isso que nós temos visto hoje, inclusive dentro de nossas igrejas, tantas pessoas decepcionadas, porque elas pararam de olhar fixamente para Jesus e começaram a olhar para as pessoas, para o outro. Ah, mas o outro faz isso, o outro é assim, aquele irmão ali não dá exemplo, fulano não tem um bom testemunho, e é por isso que eu estou parando, é por isso que eu não faço mais, é por isso que eu não me envolvo. Por quê? Porque na verdade você tirou seus olhos de Jesus e você agora está olhando para as pessoas. A segunda estratégia do diabo é colocar os seus olhos nas coisas. E quando eu digo aqui nas coisas, irmãos, eu estou dizendo aquilo que não é necessariamente pecado. Aquilo que muitas vezes nos é lícito, nas coisas deste mundo, que atrai os nossos olhos. E quando a gente começa a olhar para as coisas desse mundo, muitas coisas boas, não desejar conquistar um emprego melhor, conquistar ter uma vida melhor, que tudo isso é muito bom, mas quando a gente fixa os nossos olhos nisso e temos isso como nosso alvo e nosso propósito, sabe o que acontece? Nós acabamos nos desviando do próprio Deus. E quando eu digo aqui desviando, eu não estou falando, irmão, de você deixar de crer, de acreditar em Jesus Cristo, mas eu estou falando de você deixar de caminhar, de você estar, sabe, correndo ali perseverantemente dentro do propósito que Deus tem para a sua vida. Quantas pessoas, meus irmãos, eu também tenho visto, sabe, desviadas do propósito original de Deus. Quantas pessoas dentro de nossas igrejas, elas estão aqui dentro, mas na verdade elas estão fora do propósito do Senhor, elas estão desviadas do caminho que Deus tem para a vida dele, para a vida dela. E é isso o objetivo do diabo, é que a pessoa tire os olhos fixos de Jesus e olhe para as coisas. Mas também o diabo trabalha para que a gente possa tirar os nossos olhos de Jesus e olhe para as circunstâncias ao nosso redor. Porque quando nós fixamos o nosso olhar nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, nós normalmente somos tendenciosos a desanimar, a enfraquecer. Irmãos, e é um fato de que nós somos seres humanos e que não tem como eu não dizer que essas coisas que acontecem não possam nos abalar. Todavia, quando nós olhamos fixamente para Jesus e tiramos a nossa atenção das pessoas, das coisas e das circunstâncias e olhamos firmemente para Jesus, perseveramos olhando firmemente para Jesus, nós encontramos nele força, encontramos nele alegria, encontramos nele determinação. Quando nós olhamos para Jesus, nós olhamos para a cruz, e quando nós olhamos para a cruz, nós vemos que o nosso Senhor, que o nosso Salvador, ele morreu por nós, ele se entregou por nós, e mesmo pagando um alto preço, ele não retrucou, ele não reclamou, ele não gritou, ele não disse que queria descer da cruz, ao contrário, ele suportou todo aquele peso, toda aquela dor, tudo isso por quê? Tudo isso por amor a mim, por amor a você. Por isso que quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós somos constrangidos, nosso coração se constrange diante de tanto amor, e isso nos renova, isso nos coloca para cima, isso nos dá força para continuar lutando, continuar, sabe, perseverando nessa jornada, nessa carreira que nos está proposta. E eu quero terminar aqui, irmãos, essa palavra dizendo para você, meu querido irmão, está chegando aí 2021. E esse ano você precisa entrar, sabe, com todo o desejo de viver
tudo que Deus tem para você. Você não pode entrar esse ano, sabe, priorizando as coisas do mundo, olhando para as pessoas, para as circunstâncias ou para as coisas. Olhe firmemente para o autor e consumador da sua fé. Não pare, não desista, não abra mão, ainda que esteja difícil. Olhe para Jesus, creia nas promessas de Deus que são grandes para você, para a sua célula, para esta igreja chamada Igreja Batista em Vila Permanente. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem um renovo para fazer para nós, derramar sobre nós, e nós precisamos corresponder a esse chamado de Deus, em buscar Ele, em desejar Ele, em ter os nossos olhos fixos no Senhor e Salvador de nossa alma, Senhor Jesus Cristo. Então eu quero dizer uma coisa para você: não pare, não desista. Se Satanás tem colocado na sua mente o pensamento de que para você parar, para você abrir mão, eu quero dizer para você: não aceite isso, renuncie esse pensamento e continue avançando. O nosso lema é retroceder jamais, parar nunca, avançar sempre. Que Deus abençoe você, meu irmão. Em nome de Jesus, eu quero orar agora pela sua vida. Meu Deus, eu oro, Pai, pedindo que essa palavra que foi ministrada, aonde o Senhor nos ensina, sabe, como perseverar, como continuar avançando, mesmo diante de dias difíceis, dificuldade, que é largar, que é se livrar de tudo que nos atrapalha, que é se livrar de todo pecado que nos assedia, que é manter os nossos olhos fixos no Senhor, que é quem nos renova, que é quem nos aviva. Eu oro para que nesse momento, Deus, por meio desse Tadel, cada irmão e cada irmã seja profundamente tocado, ministrado no poder do Espírito Santo. No nome de Jesus, que essa palavra venha profundamente ministrar no coração desse irmão, dessa irmã, que o ano de 2021 para esse irmão, para essa irmã, seja um ano de renovo, um ano de avivamento, um ano de um novo tempo na vida deles. Eu peço isso assim, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E antes de encerrar, meus queridos irmãos, eu gostaria de dar aqui 2 avisos muito importantes. O primeiro aviso é que esse é o nosso último Tadel desse ano. Se Deus permitir, em janeiro de 2021, estamos de volta, botando para pipocar. Nós temos muitas novidades para o ano de 2021. Eu estou com muitas expectativas daquilo que eu creio que Deus fará em nós, apesar de nós. Agora, em relação às nossas células, eu gostaria de dar a seguinte orientação. Nessa semana agora que estamos entrando do Natal e Ano Novo, não haverá célula, ou seja, do dia 20 até o dia 31 não haverá reunião de célula. Será um momento para você ficar com a sua família, é um momento para você aproveitar bem com seus filhos, sua esposa, seu esposo, seus pais. Aproveite esse final de ano para desfrutar com a sua família. Agora, a partir de janeiro, na primeira semana de janeiro, a gente já volta com tudo, gente. Nós não podemos perder tempo. Então, a partir da primeira semana de janeiro, as nossas células já é para voltar, a não ser que os membros da sua célula estejam viajando. Se os irmãos estão viajando, não tem como ter reunião de célula. Mas se os irmãos estiverem em Tucuruí, faça a célula. Se não pode fazer presencial, faça online. Mas não deixe de ter. É muito importante vocês estarem juntos. É muito importante a comunhão. Não deixe a brasa se esfriar. Não deixe a brasa se apagar. Então eu digo para você, na primeira semana de janeiro, já volte com a sua célula para a honra e glória de Jesus Cristo. E para encerrar, eu gostaria de desejar a vocês, todos vocês, líderes de célula, vocês anfitriões, você supervisor, cada irmão de célula, eu gostaria de desejar um feliz Natal para todos em nome de Jesus Cristo. E desejo também que 2021 seja um ano de renovo, um ano de avivamento na sua vida, na sua família. É o que eu declaro em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua casa. E não esqueça, juntos nós somos mais fortes. E deixo aqui o meu coração. Valeu!